nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora e visivelmente eu já tava editando o vídeo e percebi que eu não tinha gravado uma introdução. Hoje é domingo, são quase 9 da noite e aí eu tava vendo no TikTok e aparecem algumas coisas sobre esses livros que são, tipo, extras da Disney, enfim. Eu achei que eu tinha o da Fera, do Adam, e da Úrsula, mas eu só tenho o da Fera. Então, como eu fiquei interessada, vai ser a primeira leitura da semana. E aí eu vou comentando com vocês. É pequenininho, então... O livro, obviamente, é autorizado pela Disney, né? Porque senão não poderia. Ah, vou falar assim com vocês. Tá, parei. Só que tem algumas diferenças já que eu já reparei. A Bella está presa no castelo já, e a Fera tá ali pensando como vai lidar com tudo isso. Então é como se a gente visse o filme pelos olhos da Fera. Só que na história que a gente conhece, foi uma bruxa, uma feiticeira, uma pessoa com poderes mágicos, que enfeitiçou todo o castelo e a Fera, porque a Fera, né, o Adam, era um babacão que se achava demais, se achava superior e tal, então ele sofreu essa maldição. Só que aqui são três bruxas, três irmãs bruxas que fizeram essa maldição pra ele e que ficam voltando pra provocar ele. Doido. O Gastão era amigo do príncipe nessa história, né? Antes de todo mundo esquecer que o príncipe existia. A única pessoa que matara quase a mesma quantidade de animais que o príncipe era seu bom amigo Gaston. O livro cita outro conto de fadas. O Gaston deu uma ideia pro Adam de fazer um baile com todas as donzelas do reino sendo convidadas. Aí ele falou assim, não, que ideia péssima, não sei o quê. Aí o Gaston, mas não funcionou pra aquele seu amigo depois que o sapatinho de cristal foi solucionado? Tá tudo ligado. É tipo os príncipes da Disney no Príncipe Verso. Tô gostando muito. Mas, cara, nessa história o príncipe tinha uma noiva antes do bagulho todo rolar. Na verdade, enquanto o bagulho todo rolava. Ele foi amaldiçoado por três bruxas, que eram irmãs de uma menina que namorava o príncipe, mas ele descobriu que ela não era da realeza. Na verdade, ela nunca mentiu o que era, mas enfim. E aí ele tratou ela muito mal, e aí as irmãs, que eram bruxas, se vingaram dele, falando que ele tinha, tipo, um determinado tempo pra mudar o jeito que ele tratava as pessoas na vida dele, os funcionários do castelo, enfim, que era pra ele mudar o jeito que ele era, senão ele viraria uma fera, na verdade, ele viraria um monstro, e todo mundo no castelo acabaria sofrendo junto com ele nisso. Nesse meio tempo, ele faz o bendito do baile que o Gaston queria que ele fizesse. E aí ele se apaixona por uma princesa, que eu acho que tem alguma treta com ela. E se não tiver, não vai fazer sentido, porque o nome dela é Tulipa, mas o sobrenome dela é Morningstar. Tudo bem que é um livro da Disney, mas, cara, Morningstar é o sobrenome ou nome que seja do Lúcifer. Tipo, o Lúcifer. Então, assim, eu não sei se foi só uma escolha muito duvidosa de sobrenome pra coitada, ou se ela tem alguma coisa aí com as bruxas. Mas é isso. Uma outra coisa que eu achei muito genial até é que os personagens, os funcionários, eles não se transformaram todos assim, que de repente, que nem o Adam, né, o príncipe. Ele não é chamado de Adam em nenhum momento da história. Mas é que eu lembro que ele é o príncipe Adam. Enfim, eles não são transformados assim, tipo, todo mundo, chegou a rosa, todo mundo transformou, sabe? Todos os funcionários foram sendo transformados enquanto o príncipe fazia burrada, tipo, quando ele era agressivo, quando ele não respeitava, nanana. Então, o primeiro a assumir foi o Cogsworth, acho que é esse o nome dele, não é? O que vira relógio. E aí o povo achou que ele tinha desaparecido, mas não, ele tinha sido transformado. A segunda foi a senhorita Potts, não, a senhora Potts. Ou a senhorita? Não, a senhora, né? Porque, enfim. Foco. Ela desaparece enquanto ela estava tomando chá. E aí apareceu uma nova... Como chama aquilo? Apareceu uma nova... Negócio de colocar chá em cima da mesa. Tipo, as pessoas não estavam...
E o último a sobreviver enquanto humano foi o Lumière. E como nada mais no castelo estava funcionando, ele andava com o calendário. Ele andava com o candelabro na mão, porque é o que ele virou. Ok, vamos conversar sobre a loucura que é A Fera em Mim, que ficou com 4 estrelas e meia. É uma leitura ultra mega blaster leve, rápida, interessante, zero preocupações com o mundo. Claro que tem uma tretinha, né? Porque se não tivesse, não seria, né, um draminha. Mas é uma leitura boa pra quando você não tá querendo pensar muito. Do tipo, eu tô muito afim de ler um livro, mas não tô afim de ter que raciocinar. É isso. Aqui a gente tem o começo da história do príncipe. Antes dele virar a fera. Eu acho que eu comentei durante a leitura. Ele tinha uma noiva. E aí o Gaston, que era o melhor amigo dele, fala pra ele que essa noiva dele não era digna de casar com o príncipe, porque ela não era da realeza. Então ele vai atrás, descobre que realmente ela trabalhava numa fazenda e tal, termina com ela, humilhando ela horrores. E aí as irmãs dela, que são 3 bruxas, ficam pistolas, que a irmã mais nova, né, foi humilhada pelo príncipe, sendo que elas, de alguma forma não muito bem explicada, são da realeza sim, eu não sei só qual realeza, seja tipo uma realeza das bruxas. E é um rolê muito doido, porque é muito interligado aos mundos, porque elas são amigas da Úrsula. E o Adam, que é a fera, cita o príncipe encantado da Cinderela em um momento, mas enfim. E aí, diferente do que a gente vê no filme clássico, não é uma maldição do tipo, você não aceitou minha flor, então o seu castelo inteiro e você vai virar uma coisa horrível, blá 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 blá. Não. Realmente a ex-noiva, acho que é Cersei o nome dela. Circe. A Circe fica pistola, mas entrega uma flor pra ele. Só que não é automático. As coisas vão acontecendo aos poucos. E enquanto isso, o príncipe está noivo já de outra pessoa, que é de fato uma princesa. Só que ele fica tão pirado nessa de que ele vai virar um monstro que ele acaba com o noivado dele e também não tinha amor ali. A princesa estava interessada no príncipe, mas é porque ele era um príncipe, ela era uma princesa. Então, coisas assim. Mas os funcionários vão virando objetos aos poucos, não é também tudo de uma vez. Primeiro é o Cogsworth, depois é a Senhora Potts, e aí depois não cita mais nenhum outro, que aparentemente nenhum é do mais importante. Por último é o Lumière, que segurava o bendito do castiçal que ele virou. E aí a fera vira realmente uma fera. O Gaston fica revolts, porque ele sempre foi muito apaixonado pela Bella. Enfim, coisas assim acontecem. E aí o Gaston, ele é... Como é que eu posso falar? Ele é provocado pelas bruxas pra atacar a fera e matar a fera como vingança das bruxas para com a irmã delas, que tinha sido magoada pelo príncipe. E aí o que acontece no final? Pra ter o final que a gente já conhece, que de fato é igual, aí eu não vou dar spoiler. Tipo, o final é igual, a Fera acordando, virando o príncipe de novo e vivendo feliz pra sempre. Mas como que chega nisso, eu não vou falar, porque aí você tem que ler o livro, porque é isso, assim, é diferente. O que eu achei? Ficou com 4 estrelas e meia, porque eu achei genial algumas das adaptações. A escrita é leve, como eu falei, é um livro... Bobo é uma palavra muito forte, mas é por aí. É porque, assim, você não tem que pensar muito. Eu estava precisando de um livro assim, sabe? Tipo, pra ler numa sentada. Eu li em, sei lá, 1 hora esse livro, 2 no máximo. Tipo, eu sentei enquanto tava entre o Fantástico e o Big Brother. Que decepção que tá esse Big Brother. Mas eu queria ter visto ontem e me irritei, não sei porque vi, mas enfim. E li nesse meio tempo ali, assim. E o Fantástico já tinha começado, então também não foi o Fantástico inteiro. Mas foi assim, foi uma leitura leve. Eu acho que seria melhor, chegaria a 5 estrelas, se tivesse mais detalhes da história, mesmo que seja uma história já tão conhecida. Se essas novidades todas aqui fossem se entrelaçando mais com o clássico. Tem uma cena ou outra, tipo, tem quando a fera mostra a biblioteca pra Bella, que é quando eles, né, começam a se apaixonar, e aí as bruxas ficam pistola. Tem eles brincando na neve, enfim, tem várias cenas clássicas, mas eu queria que fosse um pouco mais, porque dava, sabe? Não seria ocupando espaço. Mas é isso, gostei, ficou com 4 estrelas e meia. Enfim, mais pra frente, talvez, quando eu for comprar mais livros, eu compre da Úrsula. Qual que é o outro que tem? Não sei.
Eu acho que tem da Mãe da Rapunzel. Enfim, eu sei que tem outros, não é só o da Fera. Tchau pra vocês. Acho que eu nem falei, mas hoje é segunda à tarde. É porque eu terminei de ler o livro ontem à noite. Aí foi a decepção do Big Brother, eu fiquei pistola, não vou gravar mais nada hoje. Aí hoje de manhã eu já trabalhei a manhã inteira, eu já trabalhei parte da tarde inteira. São 2h30, eu já trabalhei até agora. E aí eu tive esse intervalinho e eu falei, vou falar do livro. É isso. Hoje é terça, são 3h30, eu acabei de dar uma aula, uma aula. E daqui 40 minutos eu dou outra aula, eu tenho esse intervalo de 40 minutinhos. E aí eu resolvi começar um livro, e eu escolhi Sonhos de Avalon, a Última Profecia, que é da Bianca Briones. Esse livro eu comprei ele numa super promoção da Livrarias Curitiba um tempo atrás. Tem o vídeo de unboxing, book haul desse momento. E eu tava pensando esses dias que eu queria ler alguma coisa sobre Avalon, porque eu já tinha lido um da Meg Cabot, que virou filme do Disney Channel, que é o Avalon High. E aí eu pensei, nossa, será que não tem nenhum outro nessa vibe? Eu tava muitas vibes, né? Eu tava vibe Egito, vibe, enfim, os Cavaleiros da Távola Redonda, e aqui estou eu. Eu não faço ideia de como é que é a história, mas Bianca Briones escreve absurdamente bem e ela falou que o segundo livro vai sair esse ano. Então isso é animador pra começar um livro sabendo que vai ter continuação. O mito do Rei Arthur recontado de maneira totalmente original com protagonistas jovens femininas. Maravilhosa. Quem nunca sonhou em viver na Idade Média com Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda? E se todas as versões já retratadas fossem uma tentativa de Merlin, o poderoso feiticeiro do rei, de mudar o destino? Achei babado. E tem mapas. Tipo, se tem mapa, deve ser bom. Eu tô fazendo a minha hora do recreio e lendo. E eu adoro que a Bianca, ela trata a gente como se a gente fosse criança. E eu amo isso. No sentido de que ela mastiga pra facilitar a nossa vida. Como assim? Quando eu fui ler o novo livro da série Batidas Perdidas, que saiu em e-book, tá no Unlimited, se não me engano, que não foi pela mesma editora que publicou o resto. O que ela fez? Quando eu comecei a ler o livro, eu falei, putz, será que eu lembro quem são os personagens? Ela fez uma lista dos personagens pra mostrar quem que era quem, pra facilitar a nossa vida. Aí agora eu tô aqui começando, eu tenho uma lista de personagens, porque são muitos personagens. E são muitos personagens conhecidos, e tem também lugares. Também tem a lista de lugares. Por quê? A história do Rei Arthur, gente, é conhecidíssima, tem muitos personagens já existentes. São 2 páginas de personagem. E ela tá, tipo, explicando quem é quem, ó. Morgana, uma das últimas feiticeiras de Avalon e irmã de Arthur. Arthur, o rei da Britânia, protetor da magia e irmão de Morgana. Então, assim, muito obrigada, Bianca Briones, porque é bom, facilita a nossa vida. Hoje é quarta-feira, são 12h36, eu dou aula, começo a dar aula 1h, aí hoje é de 1 às 5h30 e depois de 6h30 às 8 da noite. Então hoje ainda vai longe. E hoje de manhã já dei aula, já caminhei, enfim, já fiz as coisas da vida. E eu estou lendo Sonhos de Avalon, tô bem no comecinho ainda, mas olha só que fantástico, os inícios de capítulo. A folha é preta com escrito branco. Eu achei tão bonito esteticamente falando. Era só isso. Enfim, aí eu tô lendo aqui, nesses 20 minutinhos que eu tenho antes da primeira aula. 15 minutinhos, que eu tenho que entrar um pouco antes, né? E é isso. Hoje é sexta. São 6h54 da manhã. Eu ia sair pra caminhar, mas... Dá pra ver como é que tá lá fora? Enfim, não rola caminhar. E além disso, eu acordei com muita cólica. Tem um bebê dinossauro no meu útero, então não rola também. Então, eu vou assistir WandaVision. E depois ler. Eu já assisti WandaVision, minha cabeça já explodiu. E assim... Enfim... eu tô no começo ainda, ó. E assim, eu tô achando meio lento esse começo. Mas faz sentido esse começo ser mais lento. Porque tá introduzido todo um novo mundo. Claro, a história do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola e tal.
Távola que fala, não é? Távola. Enfim, é conhecida a história. Só que sempre que você trabalha com fantasia, creio eu, pensando nos livros de fantasia que eu já li, você tem que fazer uma introdução pra explicar o que rola naquele mundo que você tá criando. Então faz sentido ser mais lento esse começo. Mas ao mesmo tempo, às vezes dá uma leve preguicinha, aí eu vou pro Twitter, ver como é que estão os babados do WandaVision, pra ver os fofoca. Aí vou pro TikTok, passo umas imagenzinhas e volto pra leitura. Hoje já é sábado à noite. Eu passei da página 100 do livro, eu tô aqui mais ou menos. Eu levei, durante a semana, sem condições. Eu levei, mas eu tô gostando. Bastante, inclusive. Eu levei pra casa dos meus pais agora, na ideia de que eu leria hoje à tarde. Meu óculos tá molhado porque eu acabei de pegar a chuva. Eu, né, fui entrar no prédio. O que eu ia falar mesmo? Eu levei na ideia de que eu ia ler. Só que aí eu fiz o que a professora cansada faz no final de semana. Eu dormi. Mas aí eu ainda li um pouquinho. Aí agora eu tô aqui em casa e vou continuar lendo. O livro basicamente conta... É uma bagunça, mas é a história do rei Arthur, de um jeito que nunca foi contado, porque é como se o Merlin, lá, Merlin, tivesse mudado várias vezes. Me lembrou muito... Que livro que eu li que era assim mesmo? Que se repetia sempre? Aquele do Rick Riordan. Lembra que eu comentei, quem assistiu o vlog de leitura, da Pirâmide Vermelha, que os deuses gostavam de se repetir, então a história se repetia várias vezes. É como se o rei Arthur fosse num mundo mágico, inclusive existem outras histórias mágicas nesse mundo, porque tem algum momento que a personagem fala assim, Branca de Neve não sei o quê. Aí ele, não, a Branca de Neve é diferente. E ela, tipo, a Branca de Neve existe? Nossa, eu tô com o baixo todo borrado que eu tava de máscara. Enfim, foco. Então a história do rei Arthur é sempre repetida. E a história do rei Arthur é que ele é traído pelo melhor amigo dele. E é a esposa dele. E aí ele morre, babado é esse. Só que aí o Merlin tá tentando reescrever a história de forma que o Arthur não morra no final das contas. E aí, nessa história, tem a Melissa, que é uma brasileira, inclusive, que ela faz parte desse mundo mágico, e a gente vai descobrindo junto com ela que ela faz parte desse mundo mágico, porque ela está predestinada a ser a nova esposa do Arthur, pra não dar os ruins que dava quando era a outra, que eu esqueci o nome. Genevieve? Não lembro, mas é basicamente isso. E aí, só que ela troca de corpo com a irmã do Arthur, que é a Morgana. E aí tem umas coisas muito loucas. Só que assim, a única coisa que eu não gostei até agora é que quando Ai, meu braço tá... vai ficar assim. Quando a Melissa... É porque assim, pra ela ir pra esse reino mágico, ela meio que troca de corpo com a Morgana, que tava lá. E a Morgana vem parar aqui no Brasil. Só que quando ela chega lá, ela acha tudo muito normal. Tudo bem que ela já tinha ido, não era a primeira vez dela lá, só que ela não lembra, porque o Merlin apagou as memórias dela. Isso tudo, gente, nasceu em primeiras páginas. É muita coisa acontecendo, é muita informação ao mesmo tempo, sabe? Isso não é ruim, é muita informação só. E, assim, a única coisa que eu fiquei meio, tipo... é porque, como assim que você vai parar na história do rei Arthur e tá achando tudo normal? Tá, mas enfim, tem uma cena que eu achei os bicos de rir, peraí. Cadê? Aqui, achei. Que pensa, a Melissa é uma menina da nossa época, que foi parar lá no século V. Tá, aí a Melissa fala assim, quero ajudar. Insistiu Melissa atrás de Lancelot. Lancelot é o melhor amigo do Arthur. Tirando-o de um devaneio, sua voz cada vez mais parecida com a original. A Melissa no corpo da Morgana está virando a Melissa, mas enfim. Nenhum deles a deixará mover um dedo, Melissa, porque ela queria ajudar os cavaleiros a arrumar o acampamento. Aí ele assim, somos, como diria ela, machistas. E é isso, vou voltar pra leitura. Acabei de achar a parte da Branca de Neve, na verdade é a parte que eu parei antes de voltar. Aí ela pergunta, todos os personagens de contos de fadas existem? Como isso é possível?
Aí ele explica, a Viviane, que é uma das bruxas poderosas, costuma dizer que alguns escritores têm conexões com outros mundos. Eles são capazes de ver através do portal. É por isso que o que você pensa ser apenas uma história, na verdade, é real. Ontem à noite eu li até onde o olho me deixou, que foi pomada nas espinhas, vocês entendem? Vocês também estão com essas espinhas por conta da máscara? Eu li até um artigo esses dias que essas espinhas são resultado de ficar usando a máscara. E a minha máscara, ela vem, né? Até aqui, então... Não adianta, eu termino de curar umas espinhas que aparecem, e aí terminou, já apareceu outra. Enfim, foco. Eu li até a metade do livro ontem, né? E assim, o livro tá muito bom. Mas, ao mesmo tempo, é muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Então, às vezes, dá uma cansada. Mas não é uma cansada ruim, do tipo, o livro tá entediante. Muito pelo contrário, é uma cansada porque tem muita informação, muita coisa acontecendo, sabe? Tinha uma coisa que tava me incomodando muito no livro, que eu tava pensando, putz, não acredito que isso não tá sendo explicado. E aí foi explicado, mas demorou um bom tempo pra ser explicado. Basicamente, eu acho que eu comentei, né? A Melissa, ela é a última filha de Avalon, e ela precisa ir pra esse reino mágico, e ela descobre as ligações do porquê que ela é a última filha de Avalon, pra salvar o rei Arthur, se casando com ele e mudando todo o destino da Britânia, que é o reino. Isso por Avalon é um mundo mágico dentro da Britânia. Enfim, basicamente isso. As coisas mágicas acontecem em Avalon. Só que assim, eu acho que eu comentei, né, que a Melissa foi transportada pra Britânia, né, pra Avalon, primeiro pelo corpo da irmã do Arthur, que era uma feiticeira, que é a Morgana. Então ela foi se transferindo pra lá pelo corpo dela e ela foi se transferindo de volta pra cidade da Melissa. Só que aí, quando a transformação acontece de vez, tipo, a Melissa não é mais a Morgana, é só a Melissa que tá ali. Não se falou mais da Morgana. E eu fiquei, gente, cadê essa mulher? Como que se perde uma mulher, galera? Não é assim. Não. Será que ela tá lá no Brasil? Será que ela tá num limbo? O que aconteceu? Depois explicou. Mas até explicar, porque, tipo, ninguém vai falar da coitada. Mas é isso, e aí tem uma treta muito grande com o Lancelot aqui pro meio e o Merlin, porque o Merlin é muito safadinho. Porque não tinha que ser spoiler, porque, enfim, conta-se isso antes das, sei lá, 100 primeiras páginas do livro. Mas tem uma treta sobre a ida da Melissa não ser a primeira ida da Melissa. E, enfim, tem várias tretas aí. E é isso, agora eu vou continuar a leitura. Eu acabei de terminar, na verdade, o Sonhos de Avalon. E assim, eu achei genial, achei muito bom. Ficou com 5 estrelas e meia. Só com 5 estrelas e meia, ó louca, 4 estrelas e meia. E por que não ficou com 5? Porque o livro é longo. Isso não é ruim, mas o livro é longo. São 400 e poucas páginas. E assim, tem livros às vezes maiores que a gente lê, né, numa vezada. Não é pelo tamanho do livro, mas é porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E foi muito bem escrito, por isso que é 4 estrelas e meia, não menos. Mas o que acontece? É muito personagem, é muita história, é muita coisa pra prestar atenção. E aí tem horas que isso tudo fica um pouco cansativo. E assim, é por isso. É porque o livro fica muito cansativo em alguns momentos. Ontem eu li até chegar na metade, ontem à noite, né? Tipo, por aqui, assim. E aí agora de manhã eu terminei as 200 páginas que faltavam. E assim, tá, vamos por partes. O livro é cansativo, mas a história é genial. É muito legal, eu tô muito curiosa pelo segundo livro, que ainda não foi lançado. Mas eu vi a Capriones postou no Instagram dela que seria lançado agora ainda no primeiro semestre. Então, estou me agarrando a essa ideia, porque o bagulho ficou muito louco agora no final do livro. Basicamente, a gente conhece a história da Melissa. E a Melissa, ela sofreu um acidente de carro com o pai dela e o irmão dela. O irmão dela não sobreviveu e o pai dela tá em coma, num estado bizarro, há 2 anos no hospital. Aos poucos ela começou a ter umas visões muito doidas da vida em Camelot, porque ela tava vendo as coisas como se fosse a Morgana, que é uma feiticeira muito poderosa, que é a irmã do rei Arthur.
E aí, aos poucos, as duas começam a fazer uma troca, que a gente descobre que faz parte de uma profecia. Inclusive, esse é o nome do livro, né? Sonhos de Avalon, a última profecia. E a profecia indica que a Melissa é a última filha de Avalon. E que isso é muito importante, ela tem muitos poderes. E segundo Merlin, que é o feiticeiro lá todo poderoso do universo de Rei Arthur, a Melissa precisava se casar com Arthur para que ele não morresse sofrendo a traição, que é o clássico da história do Rei Arthur. Só que a gente aprende, né, logo no começo, que essa não é a primeira vez da Melissa em Avalon. E que os acontecimentos com o irmão dela, com o pai dela, tudo tem ligação com Avalon e com a profecia digníssima. E que não é a primeira vez dela em Avalon. E que a primeira vez que ela foi, as coisas saíram por completo do controle do Merlin. Merlin ficou pistolão. Merlin é uma... Até confundir as coisas, mas... Merlin é o maior babaca da Idade Média. Detesto aquele velho. Seguinte... Eu detesto, Lancelot detesta, Melissa detesta, todo mundo detesta. Enfim, e aí ela conhece o Lancelot, que é o primeiro cavaleiro da Tábua Redonda, o primeiro, o mais querido e amigo amado de Arthur. E é ele que dá a treta na história original. E é basicamente isso, o Merlin tá tentando reescrever a história várias vezes pra ver se dá certo em algum momento. Mas não dá certo porque o destino não é esse. E aí o Merlin não quer aceitar isso. Mas a coitada da Melissa está no meio desse caos, junto com todo mundo que tá nesse caos. Eu não posso falar muito porque tudo é muito spoiler, acontece muita coisa, é muito... É treta atrás de vixe, é gritaria, babado, confusão, tiro, porrada e bomba. Só que sem a parte do tiro, porque é a Idade Média. Gente... Primeiro que assim, eu adorei, é uma vibe que é legal pra quem gosta, por exemplo, de Perdida, da Karina Risse, que tá aqui. Porque é toda essa ida da Melissa, que é uma mulher, né, do século XXI, indo parar na Idade Média. A Sofia de Perdida vai parar no século XIX, mas aqui a gente vai parar no século V, na Idade Média. O bagulho é muito mais embaixo. Então também tem todas essas, né, tipo, a Melissa não quer aguentar nada calada, ela não aguenta nada calada. Mas enfim, o reino tá em caos, o reino. Tá tudo um caos. É muito personagem. Aquela lista de personagens no começo, ainda bem que ela existe. Em nenhum momento eu precisei voltar nela pra reler quem é quem. Mas assim, faz sentido você ler a lista de personagens e começar, porque é os personagens surgindo do lado. Mas basicamente, uma das coisas que tinha me irritado um pouquinho no começo é que, beleza, na hora que a Melissa vai parar em Camelot, todo mundo esquece da coitada da Morgana. Todo mundo tá muito preocupado com ela. Mas em um momento, a história nos conta sobre ela. Até que depois conta como é que ela tá. E aí o negócio também fica interessante pro lado dela. Mas enfim, o final é tipo assim... uma das maiores revelações do final... Eu tô falando muito rápido, né? Mas é porque eu fiquei agitada. Uma das maiores revelações do final, eu já tinha sacado desde o começo. É porque eu não posso falar, porque vai ser um senhor spoiler. Mas, assim, na hora que eu bati o olho nisso, na primeira vislumbre do que era essa treta final, uma dessas tretas finais, eu falei assim, eu tenho certeza que é isso. Eu tenho certeza absoluta. Mas aí depois foram, né, algumas coisas mostrando que não, talvez, quem sabe. Aí quando chegou no final, eu falei, sabia. Mas isso não atrapalhou a leitura. Assim, né? Talvez seja um dos fatores de ter tirado uma meia estrela. Ou enfim. Mas realmente o maior fator pra eu ter tirado a meia estrela é porque, assim, esse meio é muito enrolado. É muito enrolado. Porque, assim, até a Melissa entendeu o que se passa. A Melissa tem toda uma treta de feitiço da memória, porque ela foi parar antes do que devia em Avalon, depois voltou pro mundo real, e agora tá em Avalon de novo. E aí ela tá tentando entender tudo que tá acontecendo na vida dela. E a gente tá tentando entender, mas a gente sabe, porque o livro não é narrado em primeira pessoa, então a gente tem um narrador ali que sabe de tudo e de todos, então a gente sabe de tudo e de todos também. Só que o meio, até chegar na resolução, ali uma, sei lá, quase 100 páginas do negócio, é meio lento. Mas as 100 últimas páginas, 150 últimas páginas, mais ou menos, é tanta coisa acontecendo que a leitura foi tipo, acabou. E é isso. Assim... Uau! Mas é isso, eu gostei muito, me surpreendeu demais. É uma coisa assim, muito Bianca Briones, mas ao mesmo tempo zero Bianca Briones. É muito Bianca Briones porque a escrita dela é maravilhosa sempre. Além disso, é muito dramático. Meu Deus, que coisa dramática.
dramático esse livro. Tudo bem que Arthur é dramático pela própria natureza, mas é um drama Bianca Brioni, sabe? Então, assim, tem isso também. E eu espero logo que saia o bendito do segundo livro, porque fiquei curiosa, fiquei muito curiosa. E com certeza eu vou ler também o segundo livro. E é isso! Esses são os livros que eu li essa semana. Eu li A Fera em Mim, é esse o nome, não é? Da Bela e a Fera, enfim, o Por Trás do Príncipe e tal. Inclusive, os dois livros meio que me lembraram um ao outro. Porque, assim, aqui a gente descobre que existe reinos mágicos e coisas mágicas e tal. E, inclusive, Capitão Gancho tá aqui, Branca Adormecida. Alguém me cancela aos domingos. A Branca de Neve também é citada e tal. Então, que nem no outro, que, né, os outros personagens também não citaram. Enfim, a minha cabeça tá confusa. Essa semana tem feriado de carnaval. Uma das escolas que eu trabalho, o feriado está de pé, então eu não vou trabalhar. E a outra feriado não está de pé, então eu vou trabalhar. Então eu estou meio feriado, mas eu quero adiantar minha vida, fazer várias coisas, então enfim. Mas domingo a minha cabeça já fica, né, faz parte. E é isso! Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo, clicar em gostei, porque ajuda muito meu canal. Se você ainda não é inscrito também, é só vir aqui embaixo, clicar em inscrever-se, porque eu fico muito feliz e você acompanha tudo antes de todo mundo, muita tecnologia. Se você também ainda não me segue no Instagram, tá sempre aqui embaixo, TikTok também. TikTok tem vídeos literários diários, então só me seguir por lá também. E é isso. Se você gosta de fantasia, se você gosta da escrita da Bianca Briones e tal, você precisa ler esse livro, porque eu não sei porque eu demorei tanto, mas ainda bem que eu demorei tanto, porque se eu tivesse lido isso aqui quando lançou, que eu acho que foi 2015, 2017, não sei. 2017, tá. Mesmo assim, se eu tivesse lido em 2017 pra só sair o segundo esse ano, eu teria esquecido a história. Muito detalhe. Então que bom que eu li agora perto, né, do que tudo indica que vai sair o segundo, porque aí os detalhes ainda estão na minha cabeça. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. O que eu prometi da Colleen Hoover, que eu vou avaliar todos, vai sair em breve. Eu ainda não gravei porque eu queria ler os que eu ainda não li. Menos o Too Late, esse eu acho que eu não vou ler mesmo não. Mas tem um aqui dela que eu ainda não li, tá no estante, então talvez. Enfim, não sei, mas em breve sai esse vídeo da Colleen também. O tour pela estante que vocês também pediram também sai em breve. A gente vai ajeitando as coisas enquanto dá, e é isso. É isso mesmo.